Tá bom? Começamos a gravar, então. Iremos conversar com o Samuel Soares, ele que é o criador do Litrolino, que se você veio por causa disso, você vai conhecer um pouco mais sobre esse projeto, tá? Samuel, a gente vai conversar sobre alguns assuntos e o primeiro deles é bem que para te conhecer, né, sobre as tuas experiências, sobre a tua formação. Então, me conta, qual que foi a tua formação musical inicial? Como que você começou a trabalhar começou a ter contato com a música e com a iniciação musical? Sim, pronto. Eu comecei os meus estudos musicais muito cedo, por volta de 7 anos de idade. Eu pertencia a uma igreja que é muito forte essa questão de orquestra e assim, eu cresci vendo aquele grupo de louvor muito grande e surgiu aquele interesse de começar a estudar música, né? Então o meu primeiro instrumentinho foi uma flautinha doce. Então, eu comecei por ali, acho que é de praxe, todo mundo começa com uma flautinha doce, né? E, e a gente foi gostando, se interessando mais pela música, e aos 9 anos eu comecei a estudar violino. E desde então a gente não parei. Então, comecei aos 9 anos com violino com esses estudos, e quando fui por volta de uns 16, 17 anos, eu fui para o Recife, fiz conservatório, fiz algumas extensões na UFPE, que é aqui, como eu moro em Pernambuco, a Universidade Federal, né? Então, eu fiz extensão por lá também e comecei a seguir os meus estudos por ali. Então, essa é a minha iniciação na música, digamos assim, por ali. Sim, perfeito. Eu vi que tu trabalha com alguns projetos, né? Tu fez formação em licenciatura em música, em bacharelado, foi ali mesmo na Federal que você se formou? Na verdade, eu comecei por lá, só que eu me casei muito cedo, aos 18 anos, e assim, a gente, depois que casa, parece que é, tem a teoria, não, fica tudo mais difícil, mas não, realmente acho que foi uma situação que foi levando, e digamos assim, eu parei os meus estudos, né, parei os meus estudos ali, e aí, com 25 anos, 26, como eu moro no interior de Pernambuco, então tem uma cidade próxima aqui da gente que é Belo Jardim. Para nós aqui é a terra dos músicos, né? Então é uma cidade muito forte musicalmente. Você tem bandas de música por todo que é lado nessa cidade, riquíssima em música. E lá tem o Instituto Federal. Aí comecei por lá e terminei também. E isso em 2020, 2013. Uhum. Perfeito, Samuel. E, bom, você agora trabalha somente com a música, ou você trabalha com música e algum outra profissão? Como é que você está agora? Hoje, eu praticamente eu trabalho com especialmente ensinando música profissional há 15 anos, né? Uhum. Antes disso, eu já fazia eu já ensinava aulas particulares em casa ou em alguns estúdios de música, mas assim, hoje profissionalmente nas escolas, em projetos sociais, aproximadamente 15 anos que a gente está nessa luta e nessa luta boa. É Maravilhoso, isso. maravilhoso. Samuel, a gente sempre tem um começo característico ou único, né? Como foi para ti? Quais foram os teus primeiros desafios quando tu começou a ensinar música? Mesmo que seja aquele quando estava com 15, 16 anos que tu começou a ensinar, quais foram as tuas maiores dificuldades ou desafios que tu conseguiu vencer para continuar na profissão? Quando eu comecei a ensinar na igreja, realmente eu tinha por volta de uns 15, 16 anos lá. E lá na igreja, todo mundo é participativo, né? Então todo mundo ajuda todo mundo ali dentro.
e de uma certa forma foi a minha primeira escola, digamos ali. Então, meu professor repassou para mim, eu fui repassando. E acho que para mim mesmo, nós que moramos no interior aqui, a dificuldade era em relação a materiais. A gente tinha um pouquíssimo acesso a materiais. O que tinha era só que a gente conseguia de alguém que veio de tal cidade, que trouxe. E para a gente, mas o que foi marcante para mim foi que quando a gente vai ensinando o que foi repassado para a gente vai seguindo adiante, ver o resultado pequeno que seja, né? E aquele aluno que a gente vai instruindo ele, ele vai tendo uma possibilidade melhor, sabe? Ele vai fazendo, vai. Isso dá força para a gente seguir o nosso caminho por aí. Maravilha. Agora, nessa próxima etapa, vamos dizer assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que tu ensina até hoje em dia, né? Tu utiliza algum tipo de método ou alguma metodologia que tu criou? Como é que você ensina hoje em dia? Hoje em dia é o seguinte. Eu sou muito fã, como eu toco violino, então eu sou muito fã do Suzuki, né? Uhum. Suzuki, Suzuki é a base para quem toca violino. Então, se você for em conservatórios e entre os casos, ou onde você for em escolinha de música, realmente tem o Suzuki ali para a gente começar. E Uhum. realmente a Uhum. gente começa por ali, né? Existe também a possibilidade de alguns outros métodos, como Alpha Strings. Eu não sei se você conhece. É, Eu estudo violino também, mas faz pouco tempo, faz uns 2, 3 anos que eu estudo violino. Eu tô no sim. Suzuki ainda, né? Então tem o Alpha Strings, que é basicamente parecido com o Suzuki. É, é, o Suzuki a gente pode ter aula individual e coletivo, né? Mas o Alpha String Uhum. ele dá mais ênfase ao coletivo. Então acho que é uma linguagem também fácil, acessível. E eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada depois sobre ele. Assim. Hoje eu vou com Suzuki, Uhum. e depois a gente vem com alguns instrumentos, alguns métodos mais específicos de mão direita, mão esquerda e por Uhum. ali nesse Uhum. sentido. Tu faz algum tipo de adaptação ao método Suzuki quando tu vai dar aula para crianças de 6, de 9, de 13 anos, assim? Ou tu Tem que- adapta pequenas coisas apenas? eu acredito que tem que ser adaptável, porque Uhum. é, a gente sabe que existe diferentes a criancinha, embora que seja um padrão assim, mas se a gente não fizer uma adaptação, é, poucas crianças vão seguir, né? Vão conseguir fazer. Apesar que a criança ela é muito de repetição, de repetitivo. Se ela vê o coleguinha fazendo, então ela vai tentar imitar também o coleguinha. E o Suzuki tem muito disso, né? Ele é muito de Não, imitação nesse sentido. Então, mas enfim, perfeito, realmente a gente faz sempre adaptações. Tem que ser feito. perfeito, perfeito. Ah, assim, uma pergunta muito interessante, assim, o que que você acha essencial ensinar assim de começo para as crianças, de forma musical mesmo. Assim, eu tenho preferência por ensinar isso aqui. A partir daqui eu consigo fazer ela evoluir, enfim, melhorar. O que que você acha essencial para essa iniciação musical? Eita, eu acho que para a criança é muito interessante esse lado lúdico, né? A gente Uhum. começar pelo lado lúdico, a gente, se a gente for com esse olhar muito técnico demais para o ensino de uma criança, não vai dar certo. Uhum. Eu não sei se você também ensina a criança, não sei. Sim, uhum. Sim. Eu, Maravilha, então eu, você deve saber, eu, né? sim, sim. Na verdade, eu trabalho aqui também em um projeto de orquestra jovem, né? Então, a gente tem núcleos de flauta doce em escolas, aí núcleos de instrumentos, né? Onde a gente tem
a instituição, então damos aulas de instrumento e também de Sim. musicalização por meio de flauta doce, por meio de canto. Eu também sou membro de uma igreja onde eu ensino, enfim, a iniciação, a musicalização, né? Então, sim, a gente entende que tem essas adaptações, essas coisas essenciais. Mas uma coisa que tu comentou que é muito interessante, que a, esse momento lúdico que a gente passa para as crianças é uma coisa muito comum de todos os professores que eu já conversei, que faz com que a criança tenha interesse em fazer a atividade, né? Porque senão ela fica ou chata Isso, ou infantil demais, dependendo da faixa etária, né? Então a exatamente. gente adapta para que ele tenha interesse e a gente consiga fazer o nosso trabalho acontecer, né? Eu acredito fortemente nisso que você falou, né? Que se a gente que a gente que está repassando aquele conhecimento para aquelas crianças, se a gente não passar de forma que a gente tenha paixão pelo que a gente esteja falando, a criança não vai sentir. Você sabe que criança sente, né? Ela sente Sim. muito o que a gente, como a gente passa, a visão. Então, se a gente naquele momento de tiver está passando, se a gente não passar essa empatia, essa emoção ao falar, cativar eles para a música. Então, realmente tem que ser por aí. Esse é o primeiro Uhum. passo, né? A gente mostrar, fazer brincadeiras lúdicas e fazer isso para depois a gente vir as partes teóricas e tudo mais. Isso é uma coisa muito curiosa, porque eu sou regente de coral também, né? Então, eu rejo corais da igreja, corais adultos do município, mas ano passado eu comecei um coral infantil também. E esse coral infantil, eles são assim, né? Eles são sedentos por Hum. fazer. Então, se eu chego lá fazendo muito engessado, eles começam a Não, é. murchar, assim, sabe? Não, eles querem energia, assim, então é muito curioso isso que na segunda aula que eu vi que eles queriam mais, em vez de trazer uma, duas músicas, eu trouxe umas seis músicas, assim, aí eles, meu Deus, É isso. seis É isso músicas, e mesmo. vamos lá, né? Eles ficaram muito felizes e o projeto segue crescendo, né, com coral infantil. Eu também, eu Ah, também, eu também rejo um pequeno coral aqui da nossa cidade e não sei se você conhece a nossa cidade aqui, nossa região, Caruaru, Pernambuco. nunca fui, só ouvi falar. Na verdade, a parte de pai, minha família é de Ouro Branco, é interior de Alagoas. E Sim, então sim, eu tenho sim. um pouco de contato. Eu sei que o pessoal do litoral nordestino tem uma música rica, assim, ó, nível muito alto, muito alto, muito alto, assim, Aqui, de ver aqui e falar, ai nós, meu Deus do céu, é incrível como o nível é alto e as pessoas do Brasil, enfim, não conhecem, ou quando conhecem é porque esses já estão em São Paulo, enfim. aqui na nossa região é conhecida como a capital do forró, Caruaru, né? Não sei se você já ouviu falar da disputa Caruaru e Campina Grande, qual é a cidade melhor que tem enfim, mas assim, é uma cidade riquíssima culturalmente, sabe? Nós temos aqui não só forró, porque a gente pensa que só forró existe aqui, mas nós temos um caldeirão de misturas aqui que, sabe, que a gente e eu vou nessas, eu quando eu estou dando aula ao coral nas escolas ou em projetos sociais, quando eu chego com uma coisa mais engessada, como você falou, realmente não tem como. É aquela coisa, a gente vê o desânimo total neles, né? Já quando a gente vem com uma coisa mais cultural, que eles conhecem, que eles sabem, é outra aula, é outra aula. A gente realmente, eu acho que a gente tem que ganhar eles, né? Mostrar, Uhum. olha, a música é isso aqui, ó, vamos aqui, vamos pegar e vamos Gente por aí. que gosta de fazer música, a gente sabe o quanto ela é prazerosa. E quando a gente está passando esse conhecimento e vê que a criança não está sentindo esse prazer, fica, meu Deus, mas a música é maravilhosa. Sinta como ela é Exatamente, poderosa. exatamente, exatamente. Aí você é de Minas, não é isso? Na verdade, eu sou natural do Amazonas, mas eu cresci mesmo ali em Florianópolis. Mas hoje eu trabalho no interior do Rio Grande do Sul.
bem no interior, quase na Argentina, assim. Ah, rapaz, então, É, foi maravilha. longe, assim. Foi longe. Maravilha, maravilha. Então, É isso. Samuel, agora vamos chegar no momento que é a parte maravilhosa ali, ó, da criação do projeto Litrolino. Tu poderia falar, compartilhar para a gente um pouco como é que foi esse processo, como que tu chegou nesse resultado, como é que tu está aplicando ele agora nos teus projetos, enfim, pode nos compartilhar esse conhecimento. Certeza, com toda a certeza. Eu comecei a ensinar em projetos sociais há basicamente 15 anos. Realmente eu comecei basicamente em um projeto social aqui da minha cidade. E, assim, há 15 anos atrás, a gente sabia as dificuldades que eram e os investimentos que eram. Hoje nós temos ainda as mesmas dificuldades, mas enfim. Em 2010, para ser preciso, a gente começou nesse projeto e nós recebemos algumas doações de alguns instrumentos. Também a prefeitura aqui nos ajudou bastante e fizemos um grupo até muito legal. E a gente tocando violinos, enfim, passou-se o período, fui para outras cidades, ainda menor do que a minha, bem menor. E assim, a vontade deles fazer música, eles viam esse projeto aqui da minha cidade e queria fazer na deles. Então eu fui tentar ajudar da melhor forma possível. A gente conseguiu alguns instrumentos pela prefeitura, algumas pessoas, alguns empresários também ajudaram. Mas, enfim, o desejo de fazer um instrumento alternativo, como esse que eu vou mostrar, que é o litrolino, surgiu da necessidade de que, como você disse lá no início, não é acessível para todo mundo, né? O violino, às vezes, pode ser, para muitas pessoas é muito acessível, outros não. Para nossa realidade aqui, na nossa região, e eu acredito que em todas as regiões do Brasil deve ter as suas situações, é difícil. Então, me veio, assim, de um estalo na mente, digo, rapaz, eu acredito que tem alguma forma de deixar mais acessível para todo mundo. E surgiu dessa, sabe? Surgiu dessa que às vezes, digamos, só tinha 20 violinos e tinha uma fila de espera de uns 30, de 30 pessoas querendo estudar violino, mas não tinha mais vaga. Eu digo, meu Deus, o pessoal querendo fazer música, mas não tinha como. Então, surgiu dessa necessidade. E como é que foi esse processo de construção? Como é que veio a ideia? Tu já trabalhava com alguma forma de construção de loteria para poder conseguir organizar isso? Como é que foi? Eu sou muito curioso, né? Gosto muito de pesquisar também. Nós que somos músicos, a gente tem que ser curioso demais, né? Para poder, senão é aquela coisinha simples, básica. Mas é, nessas pesquisas, eu disse, pesquisei sempre na internet alguma forma, violino de plástico, violino de papelão, violino de qualquer coisa, mas não tinha. Enfim, há uns 4 anos atrás, na pandemia, eu pesquisei assim, violino de garrafa PET. Aí quando eu fui pesquisar, apareceu uma pessoa que teve a curiosidade de pegar também. Só que ele não pegou. Eu peguei cabo de vassoura, mas ele pegou bambu. Pegou um bambu e fez algumas amarrações ali, colocou 2 cordas de nylon e tentou fazer. E passou o arco do violino, só que quando ele passava, não saía som. Uhum. Eu digo, eu pensei, eu acredito que se ele trocasse as cordas de nylon pelas cordas do violino de aço, aí daria certo. Aí, aí eu pesquisei, aí montei um, só que não tinha bambu. Tinha cabo de vassoura aqui em casa. Digo, cabo de vassoura, enfim, peguei o cabo de vassoura, fiz algumas medições, como eu toco violino, então eu fiz mais ou menos a estrutura do violino,
ali, o tamanho, e, e fiz as tarraxas, que é as cravelhas, coloquei ali, então, coloquei o estandarte, fiz tudo certinho, coloquei as duas cordas. Quando eu passei o arco, eu digo, olha, saiu o som, é aqui. Então, há 4 anos eu venho nessa perspectiva de pesquisa de como a gente pode melhorar esse instrumento. Perfeito, perfeito. E, Samuel, tu já conseguiu botar o teu material num projeto teu ou num projeto que tu atende? Sim, com certeza. Eu trabalho aqui em um projeto social e, e nas escolas municipais. Então, Uhum. ano passado, a gente surgiu uma necessidade, assim, na nossa Secretaria de Educação, de a gente fazer um movimento musical sustentável. E todo mundo via fazer percussão, porque percussão a gente consegue fazer, né? Tambor, fazer pandeiro, é mais prático da gente trabalhar. Mas eu digo, rapaz, e aquela história do meu violino sustentável? Eu Sustentável. digo, meu Deus. Quando eu mostrei para os nossos coordenadores, eles disseram, Samuel, esse aqui, pode fazer, faça. Então, é, a gente partiu a partir daí, sabe? Então, hoje, nas oficinas que eu faço, nas escolas e nos projetos sociais, a gente tem uma base de 35 crianças tocando um violin pet. Não só eles tocam, como eles constroem o próprio instrumento. Eles colocam a mão na Caramba. massa, literalmente. Coloca, a gente faz as medições, eles colocam. Só algumas partes como serrar madeira ou então para estilete que a gente eu faço porque faca, né? É algo cortante. Mas assim, Uhum. o grosso mesmo eles conseguem fazer e conseguem tocar. Perfeito. E esse projeto que tu comentou, ele já tem há um tempo? Já tem um ano, dois? Praticamente ele tem vai fazer um ano que a gente está nessa desenvoltura, sabe? Perfeito. E Ah, eles já vocês come, têm. e eles já tocam assim um repertório variado. Veja, é Uhum. de, é de praxe, brilha, brilha, estrelinha. Como eu sou Suzuki, então eu tenho que puxar a sardinha do Suzuki, brilha, brilha, estrelinha. Toca algumas músicas de alguns compositores como Alceu Valença, a Anunciação, de Luiz Uhum. Gonzaga, Asa Branca, e por aí Uhum. vai. E por aí Sim. vai. Me conta um pouquinho sobre as possibilidades, a extensão do litrolino, por exemplo. Ele vai de que nota até que nota? Pronto. Posso pegar aqui um para Por que você favor. possa. Muito Uhum. bem. Esse rapazinho aqui, eu fiz ele com duas cordas. Fiz eles com duas cordas. Se for para a gente ser mais preciso, a corda Lá e a corda Ré do violino. A segunda e a Uhum. terceira corda do violino. Né? Então, aqui dá para a gente fazer uma escala e meia, digamos, se for o caso. Né? A gente já Uhum. consegue fazer uma escala inteira. Por exemplo, a escala de Ré maior, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Uhum. Sol, aqui. Uhum. Dá até para fazer mais se a gente tirar essa partezinha, mas se a gente tirar essa parte da garrafa, aí o som não vai ficar amplificado, porque o que dá a amplificação desse instrumento aqui é a garrafa. Uhum. Sem Perfeito. a garrafa, ele sai som. Porém, para amplificação, realmente tem que ser com essa garrafa para o som sair um pouco mais encorpado. Perfeito. Perfeito. Maravilha, Samuel. Samuel, vocês têm perspectiva, por exemplo, daqui a uns 2, 3 anos, de conseguir passar essas crianças, tanto quando o litrolino, passar para o violino convencional, ou a ideia é criar um projeto e uma orquestra do litrolino? Boa pergunta. Depois que a gente ficou mais conhecido, né, porque nós tivemos algumas reportagens
nacional e também fora do Brasil, isso correu o mundo inteiro. Para você ter noção, eu recebi propostas, assim, conversas para a gente. Veja como é o poder da música, né? Para além das nossas barreiras físicas. Pessoas que queriam montar projetos no Canadá, na Inglaterra, professores que são brasileiros que estão em universidades que estavam pensando em fazer algum projeto sustentável e viu essa minha ideia. E desde então, que eu fiquei mais notório, eu tenho recebido muitas doações de alguns violinos, né? Então, de uma certa forma, ajudou bastante, de uma certa forma, porque esses litrolinos, é, digamos, eu recebi 20 violinos, então era 20 litrolinos. Então, esses iniciantes que eram do violino já vai passar do litrolino, já passa para o violino. E vai dando a possibilidade de entrar mais pessoas. Sabe, é uma É um cadeia que ciclo, vai, né? ciclo que vai fazendo. Mas o interessante também é que a proposta é fazer realmente uma orquestra sustentável. Eu estava fazendo esses dias uma experiência que dá para fazer até um violoncelo. Um Caramba. violoncelo nesse sistema. Então, realmente, dá para a gente fazer algo parecido. E a proposta para esse ano, se ainda der tudo certo, é a gente lançar esse desafio para a gente, montar uma orquestra sustentável. Caramba. É, realmente, Samuel, não é à toa que o pessoal de todo mundo está te procurando sobre Hum. esse projeto, porque ele é realmente muito valioso, sabe? É uma coisa todo mundo quer um instrumento sustentável, de baixo custo, que dê para musicalizar, mas não vai para frente, sabe? Não encontra alternativa, aí fica na percussão corporal, na percussão, na flauta doce, ou no Isso, canto, né? Fica isso, nessas exatamente. alternativas. Isso, Mas para quem toca instrumento de cordas, um meio difícil e direto. Normalmente eles fazem flauta doce ou canto, e aí depois vai para o violino, né? Mas é uma etapa, é um salto muito grande, porque a flauta é doce é verdade. um instrumento de sopro, né? Ele aprende a fazer música, ok, mas depois que passa para cá é uma outra forma de fazer música. No canto também, ele aprende a se expressar musicalmente, mas produzir som num instrumento externo é uma outra forma também. Então, a tua descoberta, vamos dizer assim, né? Mesmo que tu Sim, tenha pegado a ideia o princípio da ideia de outra pessoa, o que tu fez é original, porque foi tu que teve a ideia de botar as cordas de violino, fazer assim, fazer assado, poder criar o que tu tem. Então, é realmente muito valioso e espero a muito que isso minha, seja difundido, esse trabalho, para todo mundo o mais rápido possível. a minha intenção é realmente fazer com que seja acessível para todos. E para você ter ideia, já recebi várias fotos e vídeos de vários lugares, por exemplo, de Brasília. Teve um pessoal de Florianópolis que trabalha com projetos sociais. De Manaus também recebi é, é, relatos de que já conseguiu fazer esses instrumentos e colocar na comunidade, sabe? Eles já estão trabalhando nesse sentido. Então, eu acho que realmente é só gratidão e dizer que realmente a gente só quer o bem. Eu acredito fortemente, Vitor, que a música transforma, ela é transformadora, né? Então, nada mais nós que somos educadores musicais, a gente acreditar nisso e espalhar isso por todo lugar. Eu também tenho a mesma ideia, Samuel. Eu sei que quando chega numa comunidade que tem uma realidade difícil, sem a esperança de um crescimento, de um ambiente saudável, ou de um futuro mesmo, a criança cresce no ambiente e, por exemplo, aqui no interior, o pessoal trabalha muito com agricultura. Então, eles crescem vendo os pais trabalhando na roça e eles falam, vou trabalhar na roça. Essa é a minha vida, não tem outra alternativa. Então, a gente, não só a música, mas a arte ensina. Quando a gente chega ali e mostra que existe a possibilidade, existe o caminho,
para as crianças pode ser libertador. Então, ok, que pode ser que algumas libertador. falem assim, ó, não, eu amo trabalhar com agricultura, vou trabalhar com agricultura. Ótimo, saiba tocar violino e trabalhe com agricultura. Cara, não tem problema nenhum. Mas e aquela criança que fala, eu gostaria de ser músico, só que eu moro no interior do interior do interior, não tenho como comprar um violino, não tenho um professor perto, como é que eu posso fazer? Então, a gente chegar com esses projetos sustentáveis, a gente cria, a gente dá a possibilidade de ele ver que é possível, Sim, que o mundo não é sim, aquela bolinha que ele vive, né? exato. Então, a arte em si, ela realmente, ela é transformadora, ela abre as oportunidades para que todo mundo possa chegar onde quer chegar, né? E não apenas as condições que ela tem inicialmente. E eu tenho alguns exemplos, não sei se poderia deixar mais para frente, Por favor, não pode falar. da nossa realidade aqui, no nosso estado. Por exemplo, desde já quero dizer que a invenção desse litrolino aqui, desse violino PET, né, assim, não quero substituir de forma nenhuma o violino convencional, até porque não tem como. A estética, tudo aqui não tem como substituir. Realmente é para facilitar, né? Mas antes disso, na nossa região eu ensino já alguns projetos e pessoas que realmente que era da agricultura e às vezes o valor, às vezes não tinha nem valor perante a sociedade. Era assim, era muito pobrezinho. As condições financeiras é muito pouca. E hoje eu já tenho relatos desses jovens tocando em orquestras sinfônicas. Veja, o que nasceu há 15 anos atrás, há mais do que isso. Hoje eu já tenho alunos que hoje já são professores também, que já são mestres. Então, é nada mais gratificante do que ver esse processo. Então, já posso dizer que ó, já estou feliz demais, já estou feliz muito mais porque consegui implantar na mente, assim, fazer transbordar essa minha paixão da música para as outras pessoas. Isso realmente é muito gratificante para a gente, para nós que somos professores, educadores, ver que a gente conseguiu dar um caminho, né? Traçar um caminho Sim, de sim, possibilidade e que alguém conseguiu fazer esse caminho, traçar por nosso meio, né? Quando a gente não consegue fazer ela trilhar um caminho que a gente cria, aí realmente a gente fica triste, do tipo, será que eu não estou fazendo o suficiente? Mas não, né? A gente sabe que todo mundo, todos os professores que têm essa dedicação de educar, de criar possibilidade, de mostrar quanto a arte é grandiosa, a gente chega nesse ponto de ver pessoas se transformando. Claro, isso leva uns anos, né? Mas a gente planta, e se a gente planta e rega, ela vai crescer e, quem sabe, florescer verdade, também, né? Então é uma é coisa verdade. maravilhosa. Então, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que mais te motiva hoje para continuar trabalhando com o ensino musical. Boa pergunta, boa pergunta. Eu acredito fortemente, como já falei, na música, na ação musical, na transformação que ela faz conosco. O que me motiva a cada dia é olhar assim, as propostas que eu já fiz com os alunos, com os projetos onde eu passei. E você olhar para trás e você ver realmente que tem muita gente daqueles ali que não vão seguir carreira musical, mas Uhum. que o nosso papel, além de ser professor, é levar a boa música, né? Levar isso adiante. E assim, eu fico até emocionado porque a gente tem um prazer muito grande de estar com todas as dificuldades. Nós sabemos que música é muito lindo, muito prazeroso, mas nós temos as dificuldades. Mas
Eu acho que as outras situações superam todas as dificuldades quando a gente vê todo o processo que a gente passou. A gente vê um grupo se apresentando e a gente vê que no final todo mundo se alegra, todo mundo fica assim rindo, sorrindo, chora de emoção. Os pais vêm falar com a gente. Nossa, é gratificante, sabe? E eu acho que o que nos motiva realmente é isso. Já pensei, eu posso lhe dizer, já passou pela minha mente várias vezes de chutar o balde e sair da música. Eu digo, mas quando eu olho para trás, eu digo, não posso parar. Eu não posso parar a transformação que a gente tem feito, que a gente já fez e o que a gente ainda vai fazer. Que a gente vai fazer, que a gente pode transformar tudo, sabe? A gente possa transformar todo o meio. É isso. Só gratidão. Só gratidão. Maravilha, Samuel. Muito obrigado por essa nossa conversa, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. E eu tenho certeza que daqui a uns anos a gente vai ter outras conversas dessas com um resultado muito maior, porque são 4 anos só. 4 anos é pouquíssimo, é ainda um momento de plantação, né? Então, daqui a uns Exatamente. 5 anos, talvez isso aqui já esteja gigantesco, tá? Samuel, muito obrigado por todo o teu conhecimento e por compartilhar esse conhecimento conosco também. E a gente conversa, a gente se fala, enfim, pelas redes, compartilha, e eu vou te acompanhando para ver como que vai esse trabalho com o Litrolino, tá bom? Gratidão, gratidão.